Olá, eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício na internet, isso mesmo. Se você é mais louca, já me segue. Que aqui é o seu lugar, bora lá, né, pra gente seguir aqui com esse nosso quadro, que é desbravar o Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu e você aqui temos esse encontro marcado pra entender esse conto, lembrando que eu fiz alguns cursos de aprofundamento nos contos, as Mulheres que Correm com os Lobos, pra conseguir entender e trazer mais clareza aqui pra você, né? É um livro desafiador pra você ler, é uma antologia, né? Então a Clarissa Píncola, ela demorou quase 20 anos para escrever esse livro e ela viajou o mundo inteiro pegando contos de várias partes do mundo para ajudar a simbolizar muito da nossa psique, né? Muito da nossa do nosso interior. Então esse livro aqui que pra gente se conectar com a nossa essência selvagem. Então muita gente acha que esse livro aqui vai falar para você ficar rodando em volta de uma fogueira cantando kumbaya, e não tem nada a ver sobre isso. É aqui, ó, sobre a nossa psique, sobre desvendar, sobre o inconsciente, o consciente, como trazer essa consciência para nossa vida e de fato ser fiel a nós mesmos. É sobre isso o livro, falado de inúmeras formas diferentes. E hoje a gente vai falar do conto Vasalisa, tá, gente? Então, Vasalisa era uma menina muito jovem, né? Uma criança ainda. Então, vamos dizer ali uma pré-adolescente e começa já o conto com essa mãe moribunda, né? Essa mãe ali já tá ali em vias de morrer. E essa mãe deixa uma bonequinha pra Vasalisa. Fala assim, ó, Vasalisa, a mamãe vai morrer, mas tá aqui uma bonequinha, ela vai te proteger. Esteja sempre com ela e escute o que ela tem pra te falar. E morre, tá? E aí, depois que ela morre, o pai da Vasalisa acaba casando novamente com a madrasta e as duas filhas, né? Típico de contos, né? E elas não são nada legais, elas começam a se aproveitar muito da Vasalisa, né? Começa a tratar ela como escrava, como empregada ali, até que elas têm a brilhante ideia para dar fim na Vasalisa de vez, mandar a Vasalisa para o meio da floresta, fingindo que tinha acabado o combustível, que tinha acabado o combustível não, que tinha acabado a lenha, né? Que a luz, né, o calor, o fogo ali da casa delas vinham da lenha, e sem lenha não teria como fazer comida, não teria como ficar clara, né? Então, elas pedem, fala pra Vasalisa assim, olha, acabou a nossa lenha e precisa pegar mais lenha com a Baba Yaga. A Baba Yaga é uma bruxa, tá? Muito má, que morava no meio da floresta. E a Vasalisa aceita esse desafio, a bonequinha ali apoia ela aceitar esse desafio, inclusive vai ajudando ela a chegar na casa da Baba Yaga. E é importante aqui até mesmo como essa casa da Baba Yaga é apresentada, como uma casa toda diferente, móvel que girava ali, ou seja, quer trazer que nem mesmo a casa da Baba Yaga ela era engessada, parada no lugar, até a casa tinha vida própria, né? E ao encontrar, mesmo com medo, Vasalisa encontra a Baba Yaga, explica o que aconteceu e fala que foi lá buscar a lenha. Baba Yaga meio desconfiada, ela não é muito. Ela é de poucos amigos, né? Começa a dar desafios pra limpar, arrumar a casa, ajudar ela a cozinhar, e vai vendo como Vasalisa vai fazendo. E a bonequinha toma frente. Vasalisa não sabe nem como que vai fazer as tarefas passadas pelo Baba Yaga. A bonequinha fala: fica tranquila que eu faço pra você. E aí, quando Vasalisa dá por si, a tarefa já tá toda feita. E assim foi tarefa a tarefa, né? Algumas, por exemplo. E nisso, Vasalisa segurou seu medo e dormiu nessa casa diferente, comeu do alimento da Baba Yaga, mesmo com aquele pouco de nojo, aquele pouco de receio, mas ela se desafiou e aceitou. E aí, no final das tarefas, a Baba Yaga parabeniza Vasalisa e dá para ela o fogo, né, através de uma caveira ali, e fala, pode levar esse fogo. A bonequinha, a Vasalisa, ela quer fazer uma pergunta, mas ela faz uma pergunta para Baba Yaga, mas a bonequinha começa ali a dançar e não deixa a Vasalisa fazer mais perguntas, né, limita essa pergunta. E ela mesmo com dúvidas de várias coisas, ela vai embora, né, levando essa caveira com um pouco de medo, mas mais uma vez ela supera esse medo, né, e sai floresta fora, voltando pra casa para encontrar a madrasta e as filhas da madrasta. Chegando lá, essa caveira simplesmente põe fogo em todo mundo. E todo mundo termina em cinza. Fim da história. O que quer dizer tudo isso? Lembrando que eu já falei aqui, né, no outro conto que a gente analisou, que todos esses personagens, a grande maioria dos contos que a Clarissa traz, a gente está falando de personagens que significa como se fosse o divertidamente das nossas mentes, né? Então a gente não são personagens externos. Então não é para eu ouvir essa história e falar, eu identifico, a Baba Yaga é. Não, são consciências dentro de uma mesma mente, né? Então o que são todas essas consciências, né? Primeiro ponto, a psicanálise ela traz que para a gente viver a nossa essência, a gente tem que matar os nossos pais dentro de nós. Simbolicamente, claro, né?
E essa história, ela já inicia nesse momento de matar a mãe, né? Matar essa representação externa do que me diz o que fazer, que é a mãe, ali no caso, né? Só que essa mãe morre, mas deixa essa bonequinha. Então, o que seria essa bonequinha aqui? Seria essa consciência, essa referência dessa mãe. Então, sabe a ancestralidade que a gente traz, as referências que os nossos... E aqui, no caso, não é só a mãe, é pai e mãe, né? Essa referência dessas pessoas de afeto, né? As pessoas que cuidaram, porque nem sempre foi uma referência de afeto. Às vezes é um lar caótico, né? Às vezes não é tão carinhoso assim, mas é essa referência que a gente traz ali da pessoa que a gente reconhece como mãe, como cuidador. Então fica na gente, deixa essa bonequinha. E quanto mais a gente se conecta com essa boneca e escuta ela, é como se matei a minha mãe, né? Então eu não tô vivendo mais em função dela, com o carinho dela, porque enquanto a minha mãe tá ali eu tô protegida e eu não consigo lidar com as minhas próprias demandas, mas quando a minha mãe morre eu tenho que lidar com as minhas demandas, mas eu vou ter essa referência aí que ela me deixou, que é a boneca. A madrasta e as filhas da madrasta, elas são esses desafios externos que vai vir ao longo da vida, a partir do momento que a gente mata os nossos pais, né? A gente vai ter a vida de adulto ali, é o pagar boleto, é o escolher um trabalho pelo dinheiro ou pelo prazer, é o eu caso ou compro uma bicicleta, né? Então sempre vai ter esses desafios. E a Baba Yaga, ela representa a mulher que sabe, né? O livro, ele traz ali que essa sábia é como se fosse a mulher iniciada. A Clarissa usa muito essa expressão de mulher iniciada. Mulher iniciada é aquela mulher que de fato já se conectou com a sua essência e consegue viver conectada com essa sua essência, não em prol do outro, não pensando no que o outro vai achar, mas sempre ouvindo essa voz instintiva feminina, né? Então essa é a mulher iniciada. A Baba Yaga, ela traz essa mulher personificada aqui. E por que a casa dela fica rodopiando? Porque quer mostrar que uma mulher selvagem, como Baba Yaga, ela não tem raízes que deixam ela no lugar. Ela tem realmente, ela pertence, ela consegue ir para qualquer lugar levando o seu abrigo, que é a casa dela. Então a casa dela é muito conectada com a essência dela. A gente acaba sendo um reflexo. A nossa casa, o nosso lar, ele é reflexo do que somos por dentro, né? Ou indo até mais além. O nosso lar não seria nós mesmos. A gente não precisa de nada além de nós, né? Somos o nosso próprio lar. E as tarefas, a gente poderia analisar cada uma, se eu não me engano, foram 9 tarefas, tá? Então tudo isso é simbolizado e o livro traz isso, a gente poderia, mas aí ficaria a ideia dos vídeos aqui, é te ajudar a entender, mas é primordial que você leia, né? Então aqui a gente tenta falar de uma forma mais rápida, não adentrando cada um. Mas aqui explica cada uma das tarefas. Mas essas tarefas é justamente, cada tarefa representa um momento desse nosso despertar, né? Como que vai ser desafiador, mas se a gente confiar nos nossos saberes ancestrais, nos saberes que a nossa mãe nos deixou, né? A gente consegue fazer aquela tarefa, mesmo que seja desafiador, mesmo que a gente tenha nojo, mesmo que a gente não se identifique tanto, a gente consegue fazer, né? E aí, depois, essa luz, né? Esse fogo é a consciência, né? A consciência que ela é inflamatória. Uma vez que você tem a consciência, você não tem como não tê-la mais. A gente já falou isso no conto do Barba Azul, né? Que era referenciado aqui com a chavinha que sangra, né? Aqui a consciência, ela é essa luz, né? Esse fogo, né? Constante naquela caveira. E a caveira, ela traz essa questão do quão poderoso, né? E amedrontador que é essa luz da consciência, né? Quando a gente tem essa luz da consciência, a gente precisa lidar com esse saber. Uma vez que eu tomo consciência de alguma coisa, não tem como eu não ter mais essa consciência. Ah, eu quero fingir que eu não sei, né? Aí eu teria que entrar em negação. Mas a mulher selvagem, a mulher iniciada, ela não entra em negação. Justamente a ideia aqui do livro é nos ajudar o quê? Desmontar todas as defesas emocionais para justamente a gente conseguir lidar com as nossas verdades. Né? Então, a negação é uma forma de nos afastar da nossa verdade. Então, aqui a gente não lida com negação. A ideia é desmontar as nossas negações. Né? Então, por isso que é esse fogo que queima constantemente aí, que desafia, que dá medo, mas que ao mesmo tempo ilumina. Que ao mesmo tempo dá a possibilidade de cozinhar, né? Que traz a vida. E aí, quando ela chega na casa, né? Volta para casa, esse fogo que queima, literalmente, a madrasta e as filhas da madrasta, que representavam o quê? As limitações da Vasalisa, né? Os desafios da vida da Vasalisa. Uma vez, então, que a gente dá voz para o nosso eu interno, uma vez que a gente deixa a nossa consciência acesa, a gente afasta os nossos problemas, a gente afasta os nossos desafios, a gente vence, por mais desafiador que seja, a gente vence aqueles desafios. Então,
é isso, né? O conto da Vasalisa é mais ou menos sobre isso. Você tinha entendido isso ou você tinha entendido outra coisa? Conta pra mim aqui nos comentários.